Estamos aqui novamente para mais um Entre Linhas e muito satisfeitos de contarmos com a sua audiência, né? É um privilégio para nós sabermos que vocês estão aí nos assistindo, nos prestigiando, pensando junto conosco, né? Não estão diretamente, não estamos trocando em diálogo, mas estamos trocando em energia e estamos podendo nos comunicar sim através da TV Atualidade. Lembrando a todos que o programa vai ao ar todas as sextas-feiras a partir das 20 horas e se porventura não puder ter sido assistido na sexta-feira, depois em horários alternativos ele se encontra disponível nos canais do YouTube. Então é uma oportunidade de rever tanto os programas anteriores, como de repente aquele que mais foi do seu agrado, né? Para alguma coisa que não foi bem entendida, vamos ver de novo, ou eu gostei, quero ouvir novamente. Enfim, né? Tem um leque de possibilidades. De escolha, né? De escolhas. E hoje a gente trouxe uma outra pauta para discussão, e é uma pauta bem instigante, que é a questão de um sentimento que todos nós já tivemos ou temos, ou em algum momento da nossa vida isso se apresenta, que é o medo, né? Essa palavra que nos deixa assim instigados, preocupados, né? Que pode nos paralisar, que muitas vezes pode ser um problema e muitas vezes até pode ser um freio necessário, né? E é sobre o medo e as situações que ele nos apresenta e como saímos disso que a gente vai conversar um pouquinho hoje. E eu já pergunto aos meus colegas debatedores, a Nilza e o Silvio, e depois eu respondo também, se fôssemos perguntar para vocês hoje, qual seria o maior medo de vocês nesse momento? Vamos começar pelas damas. Olá, é sempre um prazer nós estarmos aqui, né? Eu sempre digo isso, eu repito, né? O Entre Linhas, na verdade, ele nos carrega nossas energias, né? A gente vem já com uma energia boa e sai melhor ainda, né? Sempre trocando experiências, às vezes vividas, outras vezes ouvidas, né? Mas sempre disposto a colaborar. Olha, Denise, essa é uma pergunta bem difícil. Por quê? Porque o medo, ele é um sentimento de duas vertentes, né? Ele é um sentimento que tem um lado positivo e um lado negativo. Do fundo da minha alma, assim, de coração, um medo gritante, eu não saberia te dizer, a não ser deixar de ver minhas filhas. Eu já ia te provocar, porque, na verdade, embora a gente não tenha uma situação específica, é difícil a gente não temer alguma coisa, né? Principalmente o desconhecido, né? Porque a gente não sabe como é. O medo do novo. Como vai ser, né? Mas tudo bem, a gente vai voltar a falar sobre... essa resenha nós vamos especificar depois. Silvio, e o teu maior medo? Eu acho que o medo, primeiro, é uma palavra que nos remete, por exemplo, à nossa infância, que está conectado à descoberta. A descoberta da vida, das coisas, dos objetivos de enfrentamento da vida, do próprio crescimento, da formação intelectual de cada um de nós. Eu acho que o medo está conectado a todas as nossas fases da vida, né? Por exemplo, o medo pode ser um caminhão que descarregou uma caixa lá na frente da tua casa e a partir daquele acontecimento começou a te dar medo de alguma coisa porque ali foi revelado algo, né? Aquela caixa foi aberta e foi revelado algo e a partir dali tu começou a sentir um medo, né? Então são momentos, muitas vezes são momentos na vida onde enfrentamos problemas, né? Que nós passamos
de como enfrentar o medo, né? Enfrentar o medo de transpor algum obstáculo, algum problema de saúde, algum problema no trabalho, algum problema com a família, algum problema social, né? O medo de ficar sem dinheiro, o medo de ficar sem trabalho, o medo da gente sair na rua em ser assaltado. Então o medo ele está intrinsecamente colocado em torno de nós a todo momento, né? Mas depende da maneira e como nós enfrentamos eles. E qual é o teu maior medo? Pois é, mas e qual é o teu O meu maior nesse momento? O meu maior medo seria eu tenho um medo constante. Eu acho que eu nasci com medo de Não, mas do quê? Mas eu acho que de todos os momentos de não superar alguma coisa, de machucar alguém, de agir mal, que prejudique a outra pessoa, né? Então o meu medo ele tá além daquilo que eu posso. Eu posso te dizer então, eu vou ser bem abusada agora, mas nós vamos provocar discussão. Pois não. Tu tem medo de ti, então? Não de mim não, mas do meu próximo. Como tu vai? E como eu vou reagir perante ao meu próximo. Né? Do que tu seria capaz, é isso? Como? Do que tu seria capaz? Às vezes a gente... Das tuas reações? Das reações e do que eu poderia causar para o meu próximo. Né? Não seria mais um medo em mim, mas de ações que eu promoveria que causariam algum dano a alguém. Então seria o meu... Hoje a minha visão do medo seria isto, né? Além de enfrentar os outros medos que... Sim, é que sempre tem um mais gritante. E depois nós vamos voltar a esses medos para a gente poder conversar um pouquinho mais. Eu já vou dizer o meu, que quem me conhece já sabe, que eu tenho medo de morrer, gente. Incrível. Eu sei que um dia eu vou morrer, não vou ficar para semente, mas eu tenho medo, gente. Eu tenho medo. É natural. Né? E quem me conhece sabe disso. Não é falta de espiritualidade, não é falta de fé, não é falta de nada. É um medo, assim, eu não consigo me imaginar mais não estando junto com as pessoas que eu amo. Sim. A finitude me assusta. Pode estar atrelado, mas assim, eu de morrer assim, não tenho medo. Eu tenho essa coisa assim de não poder ver minhas filhas. Não é eu morrer, é eu não poder ver as minhas filhas. É isso que me dá medo, assim. Também quem me conhece sabe, né, assim, da minha adoração por elas e pelos netos, mas imaginar que eu não vou poder ver as minhas filhas me assusta. Olha só, são 3 medos distintos, mas são medos que, no meu entendimento, eles convergem, né? Sim. Porque o fato de morrer, pelo meu caso, não é o medo que eu vou encontrar lá do outro lado, não é isso, mas tem a ver com eu não ter mais o vínculo com as pessoas, né? O problema é saber, tu vai encontrar o que no outro lado. Ninguém contou até agora, ninguém contou até hoje o que tem do outro lado. A Nilza, o medo também, mas por quê? Por uma questão de presença física com os entes amados. O Silvio também por uma questão de não machucar o próximo. Então, os nossos medos, eles têm muito a ver com outras pessoas, né? E, claro, são medos naturais, como o Silvio disse, só que esses nossos medos, eles não nos impedem de seguir adiante. Mas, né? claro, que o medo não me impeça de caminhar, né? O problema são, às vezes, medos que impedem as pessoas de seguir uma vida normal. Eu posso te ajudar um pouco no teu medo, né? Medo de morrer. Eu passei uma fase, um momento muito difícil na minha vida quando eu passei no Covid. Então, ontem mesmo eu fui na minha médica e ela comentou, olha, tu vai, vida que segue, porque tu quase passou dessa para uma melhor, né? Por um pouquinho
E eu Que não se sabe, né? Se mesmo. Por um pouquinho, Temos que acreditar que é melhor, por um né? pouquinho, né? E aí eu vou te dizer que naquele momento onde que eu estava com 75 de saturação, que eu baixei na UTI ali e coisa, não adiantava sentir medo, não adiantava tentar reagir, não adiantava... não adiantava qual a coisa que adiantava? Não adiantava, não. Nada? Esperar. Nada? Não tem o que faça. E a Não fé? E a fé? Tu te agarra só com Deus. Tu entrega Nesse a tua vida. Nesse momento é que a gente mostra se temos ou não temos fé. Não, aquele momento ele passa a ser só tu e Deus. Né? Porque não adianta, ninguém da tua família vai estar lá para te acudir. Não, no máximo um enfermeiro ou um médico vai te atender. Eu acredito que esses momentos eles são angustiantes, né? Principalmente porque o ser humano ele não vive no isolamento, então ele tem o aconchego da família, dos amigos. Eu só posso te naquele ajudar. momento ali era médicos e Deus. Só. Porque quando a gente está esperando, a angústia, existe uma angústia, mas quando tu não espera que vai passar por uma situação assim, por exemplo, o cara de uma hora para outra pode ter um infarto, pode cair, pode desmanhar, e aí? Terminou ali para ti, parou ali, para ti, tu vai ficar nas mãos de alguém que talvez tu nunca viu na vida, né? Tu não tem vínculo algum, né? Que talvez salve a tua vida, né? Mas naquele momento ali, antes de alguém salvar a tua vida, é só tu e Deus. E tu não consegue fazer nada. E tu não tem força para nada. Então, e talvez eu renasci das cinzas, né? Como a fênix, e a gente pode renascer, né? Para uma vida melhor. Então hoje, com essa sensação para não dizer de que a medo, gente renasce a cada dia, né? A gente renasce para deixar essa sensação de medo, né? E de viver essa vida, que enquanto nós estamos pulsando o coração, estamos aqui, esse momento tem que ser vivido como se fosse o último momento da vida da gente. E a gente também tem que ter o cuidado para não confundir, e é isso que nós vamos voltar no próximo bloco, né? O medo, ele não quer dizer uma falta de coragem, né? Dei um nó agora, mas por quê? Porque mesmo com medo, tu pode enfrentar. Né? Pode, mas eu quero também deixar pro próximo bloco também, porque tem uma relação bem interessante para fazer nessa tua fala. Sim, vamos fazer. E também dizer o seguinte, que é super natural ter medo, né? O que a gente precisa é aprender a falar sobre isso para que esse medo seja superado, né? Porque o medo é necessário e depois a gente vai ver também o porquê disso. Mas isso tudo nós temos ainda mais blocos para desenvolver essa ideia. E eu tenho medo que vocês não fiquem conosco, mas acredito que vocês vão ficar, porque nós vamos continuar com esse tema bem interessante. Fiquem aí ligadinhos que nós já voltamos. Estamos de volta, programa Entre Linhas, e vamos seguir na nossa discussão. E a gente tinha ficado numa sentença a ser discutida agora, que seria: o medo não significa falta de coragem. Não. E aí a Nilza quer fazer uma colocação. Assim, o medo, né, a gente nasce com ele. O medo é um sentimento que tem que ter cuidado, no sentido de que o medo é importante, muito importante, até para a nossa sobrevivência. E o medo é muito prejudicial até para a nossa destruição, né? Por que eu digo que ele é importante? As pessoas precisam entender. Porque, por exemplo, imagina nós sem medo de nada. Sem medo de um animal feroz, sem medo de entrar no mar se eu não sei nadar, que história é essa? Né? O medo tem o lado de proteção, né? A gente ativa ele para a nossa própria proteção. Mas, via de regra, ele tem o lado de destruição, ou seja,
aquele medo incontrolável e o medo de tudo, ele já é um medo de destruição. Por quê? Porque o ditado tá com medo, vai com medo mesmo, quem tem ele em excesso não vai, sabe? Trava. Quando o Silvio fala da infância, já é uma outra história. Por quê? Porque a criança, ela nasceu com medo de proteção, mas ela não sabe que um bicho é perigoso, ela não tem julgamento nenhum. Aí aquelas histórias, né, bem chatas, né, de que o bicho papão, o não sei mais que leva... do saco. O velho do saco, que leva a criança a imaginar, né, que possa ser pior, que possa carregar ela, que possa, enfim, ali já gera um medo que tem que tomar muito cuidado com esse medo, porque ele vai refletir lá na vida adulta, né? Aquela criança que ouve constantemente, tu vai cair, sem deixar se dar conta, sem deixar a criança tentar, porque a criança, para caminhar, ela leva vários tombos. O que ela tem que ser? Encorajada para cair e levantar. Agora, eu te disse que tu ia cair, e a bronca pega e a criança leva o medo de tentar, né? Aí esse medo já é um medo que prejudica. Então, o que a gente tem que saber? Em que momento, e aí eu vou dizer para vocês, é difícil, em que momento que eu tenho que acionar o medo de proteção e me libertar do medo da destruição. Por quê? Porque assim, ó, falar é fácil, né? Muito fácil. Não precisa ter medo. Se tu não está sentindo medo, ótimo, mas quem está sentindo não é bem assim. Outra coisa. Até porque, às vezes, dos medos, tu não entende as causas. Exatamente. Tu pode ter uma coisa lá guardada, como eu falei, da infância. E não sabe sem por quê. saber. E aí, outra coisa, assim, o que tu pensar, verdadeiro, o pensamento é o que te move, né? Todas as tuas ações, elas vêm de um pensamento. Conforme tu pensa a respeito do medo, ele te paralisa, né? E não deixa tu andar. Então, e é muito difícil dizer assim, ó, mas não pensa. Não, vai pensar sim, isso não funciona, sabe? Mas tu não deve pensar. Não, isso não funciona, tu vai pensar sim. Né? Independe, o que tu deve é saber como que tu vai controlar teu pensamento, porque ele vai vir. O pensamento é uma coisa que ele vem ao natural. O que tu tem é que aprender a controlar, né? E aí então vem aquele ditado, eu tô com medo, mas eu vou, porque eu preciso vencer o medo, né? Eu preciso criar a coragem para vencer esse medo. E quando a gente não cria, que vem síndrome do pânico, que vem um monte de coisa, quando a gente não cria isso, a gente tem que ter noção também de buscar ajuda, porque nem sempre a pessoa vai conseguir. Nem sempre não, na maioria das vezes a pessoa não vai conseguir. Por quê? Porque ele domina, é mais forte do que o meu querer, né? Por exemplo, não adianta as pessoas me dizer se uma cobrinha não é venenosa, se ela é verdinha, se ela não sei, não me interessa. Gente, eu tenho pânico de cobra. E de onde que veio o meu medo? Da minha mãe. A minha mãe tinha tanto medo, que eu tenho uma cena gravada. Um filhotinho de cobra entrou na cozinha. A mãe colocou nós todos na cama, com um lençol branco por cima, que se a cobra fosse ali, ela enxergava. E ela não dormiu a noite toda. Resumo, eu não venci esse medo. Gente, pode me dizer assim, é uma cobrinha, não me interessa, e vem, quando eu vejo eu já disse aquilo, que é da natureza, mas quando eu vejo eu já disse, mata, por favor, mata, me mostra que matou. Olha o pânico que eu tenho daquilo ali. E aí foi um medo passado. Entenderam o que eu estou querendo dizer? Que a gente tem, por exemplo, eu vou ser bem sincera para vocês, mas assim, mas muito sincera, eu não tenho medo de doença. Não tenho. Não tive medo do Covid. Eu tive cautela.
Eu tive precauções para evitar. Mas eu não tive medo, não tô, assim, ó, tô sendo a pessoa mais sincera, não tive medo. Eu tive quatro vezes que o médico disse urgente para mim fazer uma biópsia, que eu estava com câncer. E depois ele ainda falou, eu gosto muito do teu pensamento nele. Eu saí e falei, tá, doutor, eu vou fazer, mas eu não tenho. Não tenho. E se tem, eu vou me tratar. Nenhuma das vezes foi. Agora, né, não que a gente esteja querendo, né, expor a vida, mas assim, só para ter um exemplo. Agora, nesse momento, eu estou tratando uma trombose. Quando eu falei, meu Deus, a família entrou em pânico. E eu disse, calma, gente, não estou morrendo. Vamos agradecer a Deus por eu ter tido. Por quê? Primeiro, vi no início. Eu senti a diferença na perna, senti no início. Foi feito os exames, o que saiu? Não foi na veia principal, foi na outra. Tá do joelho para baixo, tratamento, assim, o médico constatou, já medicou, na hora eu já saí de Porto Alegre medicada, né? E assim, ó, vendo todo mundo, eu posso dizer para vocês que eu posso estar chateada. Tipo, às vezes quando eu me sinto impotente para fazer alguma coisa, me chateia. Mas medo, sinceramente, gente, eu não tenho. Não tenho mesmo. Eu tenho precauções, cautelas, né? Por exemplo, tem gente que morre de medo de um vendaval. Eu rezo até pelos outros, né? Porque o que eu digo é, não tem porta aberta, não tem janela aberta, não tem... Sabe? Pronto, tem que se proteger. Mas o medo eu não tenho. É que o medo, ele tem muita... pelo que eu imagino, assim, penso, posso estar errado, com coisas que tu não tem controle. Exatamente. O medo incontrolável. No caso, quando tu deu esse diagnóstico, que a família se assustou e ficou com medo, é porque é uma situação que não está sob o controle deles. Aí tu fica vulnerável. Então, o medo é muito disso, né? Eu não tenho controle sobre isso. E a gente quer ter o controle sobre as coisas, né? Por isso que é importante a gente dominar os medos, pelo menos ter o controle. Quando a gente se desafia, e eu digo que é muito interessante na vida de todos nós, quando a gente se desafia para algo difícil, é uma das maiores provas de que a gente vence o medo. Porque assim, ó, medo de falar em público, é comum tu ver. E eu vou dizer para vocês que eu na minha adolescência, eu fui uma menina introvertida, não gostava de falar, né? E ao mesmo tempo que eu pensava assim, eu pensava, mas eu queria ser que nem adolescente, que naquela época nem se cogitava, mas eu queria ser aquela pessoa assim que conversava, que dissesse para os outros como é que eu vou fazer, como é que ela deve fazer. Eu não sabia nem me expressar, né? E quando eu tive que falar em público pela primeira vez, eu pensei, bom, se eu gaguejar minha primeira vez mesmo, vai servir para mim aprender. E dali para frente, nenhuma dificuldade nenhuma. Por quê? Porque lá no primeiro dia eu já venci. Eu sabia que ia ser difícil, mas eu fui. Porque quando a gente se desafia, a gente domina uma infinidade de medos. Sim. Eu acho que o medo é um sentimento antecipado do que vai acontecer e do que pode acontecer. Aí é sofrer por antecipação. Mas é um medo. Que a gente não deve sofrer por antecipação. Mas o medo acontece antes. Porque tu não conhece. Sim. Tu não conhece o que vai acontecer. Mas então muitas vezes é do antes. que tu conhece. Muitas vezes é do que tu conhece. Muitas vezes também é do que tu já conhece. E aí tu já ouviu falar, então te transportou para um medo. De algo que tu já ouviu, algo que tu já viu, e aí aflora em ti o medo. E aí que eu digo, tem que saber que tipo de medo. Sim. Eu tô com medo de proteção ou um medo que vai me destruir, que o medo que vai me impedir. O medo não pode ser atribuído à doença. Não, mas muito é. Tipo depressão. Não, mas muito é, pânico, e vem do medo, né? O pânico, porque o pânico vem do medo, naturalmente a pessoa vai sentir medo, né?
Mas Nossa, o pânico impede as pessoas impede as Paralisa. exatamente, conviver, né? e é doença. Ele paralisa, é uma doença. Imagina, uma doença. imagina só. A depressão, A depressão também. é uma coisa assim, ó, que muitas vezes é dito bobagem. Gente, a depressão é uma coisa muito séria. É muito Porque sério. principalmente aquela que começa silenciosa. Não, e principalmente porque as pessoas não gostam de De se revelar falar. depressivas, porque tem todo um preconceito, né? Tem toda uma questão cultural com relação à depressão. Ou do que vão dizer, não, sai dessa. Não, isso tu tira de letra. Te levanta daí. É, Gente, não é não é assim. assim, Não é não é assim. de jeito nenhum. Na verdade, o medo, ele vai sempre nos acompanhar, né? E deve. E é sobre o medo como prudência, Prudência. que a gente também gostaria de falar, e é o que nós vamos acentuar no próximo bloco, que é quando a gente tem que ter aquele sinal de alerta, que eu sou um ser humano, que eu sou mortal, que eu sou finito, que eu tenho limites. Que riscos existem. E principalmente que eu não sou igual a outra pessoa Com que está certeza, fazendo aquilo. com certeza. Porque eu não posso, eu tenho os meus limites. E olha a importância, hoje a gente está falando aqui do medo, mas nós já falamos em programas anteriores também sobre a necessidade que temos de nos conhecermos, né? Verdade. Imagina se a gente não sabe das nossas limitações e a gente vai assim na onda dos outros, né? Como se diz. Por exemplo, eu nunca andei de montanha-russa. Nem eu. Eu tenho muito medo. E eu também não quero nem andar. Porque imagino que é uma sensação assim que eu não estaria pronta para viver. Não, e no entanto mas é um paradoxo, porque a gente vê as pessoas se Denise, divertindo assim, ó, naquilo ali. Eu não posso ir na pilha para tentar pagar para ver, porque eu acho que eu vou ter um treco. Mas eu já te digo assim, ó, eu nunca andei e nem nunca vou andar, sabe por quê? Porque eu sei as minhas limitações, eu sei que não é pra mim, então eu não vou tentar. E é sobre isso, essa necessidade da gente poder combater o medo, evitando situações que às vezes a gente entra de graça, que a gente vai continuar no próximo bloco. Fique ligadinho aí, não tenha medo de continuar conosco. Estamos de volta, nosso terceiro bloco. E a gente aqui, enquanto estávamos com as mensagens dos patrocinadores, a gente ousou, fazer uma classificação de medo, né? Medo master, o medo grau 1, medo grau 2, né? Porque realmente, e por que a gente chegou a essa conclusão? Até com exemplos das nossas vidas aqui. Porque às vezes tem a primeira reação de uma coisa desconhecida, é o medo. Mas daqui a pouco aquele medo não é um medo tão grande que me faz enfrentar aquela situação. Aí uma vez vencida aquela situação, pronto, eu não tenho mais medo e o melhor, eu posso encorajar outra pessoa que esteja na mesma situação a que não tenha medo também. Porque aí é uma coisa consciente, não é uma coisa inconsequente, como por exemplo eu ter medo de uma outra coisa e a pessoa que nunca fez aquilo chegar para ti, vai, porque eu ouvi dizer que é massa, que não dá problema nenhum, que não é perigoso, só que ela não tinha experimentado isso. Resultado, daqui a pouco tu cai numa cilada, tu ganha um trauma aí de presente. Porque talvez a pessoa já esteja acostumada a fazer, não está entendendo o limite do medo da outra. Então Vem pra piscina, fulano. Eu tô lá, eu sei nadar, e eu pulo na piscina, não dá pé, eu me afogo. Eu não sei nadar. Então, Mas aí o que por que eu falei antes? O que tem que ter? Consciência da tua limitação. Eu não sei nadar, então não vou. Claro, não dá pra ir na pilha, mas não que tu esteja com medo. Tu tem precaução. O princípio da precaução. Aí é o que eu falei. É o medo necessário. E as pessoas falam, tu tem medo. Não. Aí é o medo necessário. É um medo necessário. Esse então é o tem necessário. medos que são necessários. Mas eu disse exatamente desde o início. Isso. Nós temos o medo que é necessário, que é o de proteção. Isso. E o medo doentio. Que é outra coisa. Então, sendo por esse lado, eu acho que esse meu medo até não é
Não é dos mais, né? Medinho. É É um medinho. medinho. Até porque não adianta eu ter medo disso, porque isso vai acontecer. Vai acontecer. Né? O que eu preciso, e o pior, eu não tenho ninguém que possa me ajudar, que já tenha passado por essa experiência, vai dizer, ó, Denise, não fica assim, que não Eu é digo nada. para vocês, todo mundo tem medo de sofrer um acidente, mas um acidente acontece e é inevitável às vezes, né? Um veículo, a gente sofreu um atropelamento, alguma coisa, e ele é inevitável e a gente tem medo. Esse medo existe dentro da gente, porque eu tenho medo. Eu Mas saí de casa, eu peço proteção para que... Uma vez eu disse, a gente Engraçado, conversando... Silvio, assim, ó, eu não tenho esse medo. Olha, juro por Deus, eu não tenho. Sim. Eu tenho, sim, sempre a preocupação, a atenção, que eu tenho que me cuidar dos outros. Sim. Mas eu estou na classificação dos medos da Denise. É um medo natural. É um medo que pode acontecer com a gente. Eu tenho medo de sofrer um acidente. Claro. É natural. Tu quer ver um exemplo? natural. Por exemplo, eu tenho medo de morrer, mas eu não tenho medo de morrer afogada, por exemplo. Por quê? Porque eu não sei nadar. Eu não me vejo entrando no mar para experimentar até onde eu posso ir. Então, assim, se eu morrer afogada, é só que eu esteja num Titanic, num cruzeiro, que aconteça alguma coisa e eu esteja sem colete salva-vidas. Porque fora isso, não, isso aí não me pega. Eu digo também que desse mal eu não morro, porque eu não sei nadar. O que eu vou fazer ali? Eu vou fazer graça para o diabo rir? E outra coisa interessante que a gente vê às vezes na televisão, né? Esses que praticam esportes radicais, né? Que se atiram, que eu sou penhascos, encantada. Aí tu fica pensando assim, meu Deus, como é que essa criatura não tem medo? Viu, Denise? Eu sou encantada nos esportes radicais. Porque tu vai praticar, Nilce, não vê os outros fazer. Eu não Tu imagina, né? Como é que aquela... Que sensação absurda de prazer é aquela que faz com que a pessoa não tenha... Saltar... Outra coisa que eu não vou morrer de saltar de paraquedas. Não vou... Eu digo não que quero. não. Esse perigo eu não vou. Eu digo que não, mas assim, tem coisas que a gente, né... não sei por que cargas d'água. A segunda vez que eu fui no Rio, eu não sei por que eu pensei assim, e se eu tivesse que me atirar de paraquedas porque o avião está tendo uma pane aqui, o que eu ia fazer? Eu pensando no meu botão, o que eu ia fazer? Me atirar, né? Porque entre eu me atirar e dizer, deixa eu morrer, não, deixa pelo menos eu tentar sobreviver, né? Mas ao mesmo tempo já pensei em outras coisas melhores, assim, aquilo era um pensamento que eu não deveria estar tendo naquele momento, justo porque eu estava no avião. Isso, exatamente. Mas são coisas que a gente pensa. Que pode acontecer. E acontece, então, é o que eu comentava aqui contigo, sobre a carteira de motorista. Tem gente que está com pânico lá de fazer o teste lá, o último teste de direção lá, fazer baliza, isso e aquilo. As pessoas entram em pânico antes de fazer, um dia antes, já estão loucos de medo, em pânico de fazer aquele exame. Mas são, aí é que eu digo, são habilidades que para nós são normais, né? Que já dirigimos e eles não adquiriram essa habilidade. Silvio, do medo que tu tem e o medo que te impõe. Exato. Né? É isso. Que na verdade é tanta pressão externa aí dos outros que daqui a pouco tu até não tem aquilo. Mas daqui a pouco... O teu emocional abalou de uma forma. A interferência externa, né? Tu quer ver uma coisa? Eu digo o seguinte dos vestibulares, dos vestibular é concursos. outra coisa, né? A obrigação que a gente tem de passar no quando vestibular. uma pessoa vai para um concurso, vai para um vestibular, despretensioso, eu vou fazer para ver no que dá. Passa. A chance de passar é muito grande. Agora, tem a pressão quando começa, pegando... tem que passar. Tem que passar. O que vai acontecer? Eu vou rodar. Assim tu passa a faculdade estudando
tranquilo, faz as provas terríveis lá. Chega na hora do TCC, o professor te deixa tão atordoado que tem gente que entra em pânico para apresentar o seu TCC. Uma coisa tão simples, que tu já adquiriu uma capacidade intelectual e profissional. Isso, né? Não precisava passar por isso. Né? Mas eu vou te contar um episódio de Muitas TCC. pessoas passam por isso. Quando eu fiz o meu pós, eu fazia e levava para minha orientadora ver. Tá bom, tá muito bom, mas vamos fazer isso. Eu vinha para casa. Fazia, acrescentava, passava madrugada. Chegava lá, ai, Nilza, tá muito bom. Mas nós podemos fazer assim, assado. Que saco. Aí, pela terceira vez, eu fiz e cheguei para ela e falei assim, professora, eu não estou perguntando como é que está, estou entregando. Ela me olhou. O bom, o muito bom, a senhora me dá a nota que a senhora acha que eu mereço, né? E tá aqui, pronto. Aí uma colega minha falou assim, tu é louca. Não, chega, né? Eu fiz tudo que eu sabia, tenho certeza de que não fugi de nada. Agora não vou fazer mais. Me dei super bem. Porque, na verdade, aí depois o que foi pedido? O meu para ficar na PUC. Meu trabalho ficou na PUC. Coisas que tem muito de autoconfiança também, né? Um outro exemplo clássico de medo que imprimem na gente, na mulher, a questão do primeiro filho, né? O parto natural. Aí tu vê aquelas cenas, assim, aquelas mulheres gritando. É a pior dor do mundo. E aí eu ouvia muito disso. Ai, é uma dor, menina. Mas depois a gente esquece, mas é uma dor. E aí, lá pelas tantas, eu ficava pensando assim, ai, eu até queria fazer uma cesárea, porque eu tô com muito medo desse parto normal. E, de fato, eu não podia ter parto normal, acabei fazendo, eu não sei o que é uma dor de parto. Eu também, mas é uma coisa que imprime na gente esse medo, gente. Imprime... E aí eu já tinha medo, já tinha aquilo pra mim. Mas o que eu tô tentando dizer pra vocês? Essa questão do parto, e serve pra quem é mãe, pra quem tá grávida, pra quem vai querer engravidar. Essa questão do parto, tudo isso que tu falaste, beleza. É a pior dor que existe. Mas depois tu esquece por causa do filho. Ok. Quando tu ganhar, 7 dias não pode lavar o cabelo. Imagina, eu ganhei a Cristiane 25 de dezembro. Aí tá. Primeiro não pude ganhar realmente parto normal. Foi feita uma cesárea até de emergência. Beleza. Aí eu... bem, né, despretensiosa, verão horrível, né, tomei banho, lavei o cabelo, e entra uma vizinha. O que tu fez? Tu lavou os cabelos? Sim. Vai morrer. Não, mas olha, pode te dar até um derrame. Aí eu olhei pra ela e falei assim, tá, e quem te disse? Mas todo mundo sabe. Eu disse, então só um pouquinho. Tudo isso eu tirei dúvida com o meu médico. E ele me disse que tudo isso é mito. E que era para mim fazer sim e ficar bem tranquila. Ah, claro, depois para eles é muito fácil dar um atestado de óbito. E foi na delegacia buscar o William. Para contar o absurdo que tu tinha feito. Aí eu disse, gente, pelo amor de Deus, eu disse pro médico, doutor, essa história de que eu vou morrer. Ele falou, bem que tu falou, história. Isso é história. Não tem nada a ver, nada a ver. Então, o que a gente tem que também buscar? A origem desse medo. Sim, e assim, ó, que eu ia dizer, meu pai morreu com 97 anos e o pai sempre falava, né, as crianças nasciam na época dele, né? Então, nascia a criança com os olhos fechados. Claro, mas não. Né? Levava uns dias para abrir os olhos. Levava uns 10, 15 dias para abrir os olhos. Numa escuridão, a casa fechada. Era que nem os gatinhos. A casa fechada, não podia falar alto. Não, e outra coisa. Não, gente, loucura. olha só quem estiver me ouvindo, as mulheres, né? O mal dos 7 dias matava horror de criança. E aí, então, era essa escuridão, era a criança protegida, né? Por causa do mal dos 7 dias. Pois quando eu fui ganhar a Cristiane, eu perguntei pro médico o que seria isso. Ele falou, não tem mal de 7 dias. É assim, ó.
Os partos eram feitos com tesoura não esterilizada. sim, nada. exatamente. O que acontecia? As parteiras. Tétano. Sim. E o tétano leva 7 dias para matar. Então, quem tivesse com tétano ia morrer. Sim. E quem não tivesse ia se salvar. Nós passamos... Então não era a questão, e ele disse bem assim, ó, de não deixar os gatinhos abrir os olhinhos. Não era isso. Não era o escuro, o não deixar sair na rua, que ia dizer se a criança ia sobreviver ou não, era o tétano. Mas nós passamos por cada atrocidade que não Mas como eu sempre fui muito curiosa, a meningite fazia a vacina aquela com a pistola, aquela em todo mundo, mas parecia gado, sabe? Se a sepsia nenhuma, não vacinava Denise, vacinava. Peguei não, horrível. mas nos salvaram, né? A vacina sempre nos salvou. E continua, né? E Até hoje, continua. Deus sabe. Mas Amém a vacina, né? a questão é muito... É tentar também, assim, Denise, ó, buscar a origem desse medo. O que tem nesse medo? Não, e não usar o medo como bengala ou como motivo para eu não fazer as coisas também, né? Exatamente. E nós vamos ter essa possibilidade de que o medo ele também pode ser uma desculpa inventada para a gente não mudar as situações, né? Que a gente vai falar no próximo bloco, que é o nosso bloco de conclusão, que nós vamos botar o medo por terra e nós não vamos mais falar sobre essa palavra como algo que nos impede de avançar. Fiquem conosco e voltem, daqui a pouco estamos no próximo bloco. Que bom que vocês estão aí conosco, agora já na finaleira do nosso programa, concluindo a função do medo, ou não, né? Ou não. E o medo sobrenatural? Bah. Como é que é esse medo aí? Né? Porque eu lembro que quando eu era criança, estava no auge o filme O Exorcista. Ah, nem me fala. Que Eu foi olhei. campeão de bilheteria. Eu olhei, de 1000 vezes. E até hoje ainda, se quem assistiu, ele, pra época, em efeitos especiais, ele foi O máximo, top, né? né? Sim. E aí depois a mãe me contou, claro, tempos passados, que aquela noite ela não dormiu, que de vez em quando ela ia lá no quarto para me espiar, para ver se eu tava legal, porque ela ficou com aquilo. Eu digo, mãe, mas tu tem cabimento, um troço desse, tu tão católica, com medo dessas coisas. Mas ele era apavorante. Mas imagina, né, gente? Então tem isso também, né? Dessas coisas do medo, do sobrenatural, do desconhecido. Sim, do desconhecido. Eu vivi uma época, eu fui morar lá onde que eu moro até hoje. Naquela época não tinha luz, não tinha energia elétrica lá. E quando veio energia elétrica, a gente tinha um bico ou dois de luz dentro da casa, né? Escutava rádio, não tinha televisão, né? Então, muitas vezes conversava, meu pai contava história. Então, o que acontecia? Mas naquela época existia. Depois que apareceu a energia elétrica e essa iluminação pública, desapareceu os lobisomens, a mula sem cabeça, mas até então existia. As mulheres de branco, a noiva. Então essas coisas, tudo nessa época existia. O meu pai falava, contava aquelas histórias, né? Um amigo ia lá visitar, então cada um. E a gente era criança, a gente vivia aterrorizado, saía para a rua imaginando que o lobisomem ia te atacar, que tu ia ver alguma assombração, alguma coisa. Então a gente era fruto do nosso imaginário, mas a gente sentia medo dessas coisas. Mas por quê? Porque te retém, né? Sim, te retém. Te impede, né? Sim. E como? Sim. E para vocês verem, eu até a minha adolescência, um pouco mais, eu era uma pessoa que tinha medo de tudo. Sim. De tudo. Eu tinha medo de ficar sozinha, eu tinha medo do escuro. Quando eu morava com meus padrinhos, eles acordavam na madrugada e desligavam o abajur e eu acordava na mesma hora. Lá no Leão, quando eu vinha para casa da minha mãe, a mesma coisa. E era aquele medo.
Eu não sei, né? Consultei, fiz tratamento, né? Na época. E eu não sei dizer para vocês assim, ó, por que eu falo de fé? Porque o que tu faz com fé, eu creio nisso, né? É que vai te mostrar se tu é merecedor ou se aquilo ia acontecer. Porque eu digo que nada é acaso. Nada é acaso na nossa vida. Nós 3 estarmos aqui não é acaso. Então, eu me lembro que um dia minha mãe, eu já era casada, e eu disse para minha mãe, eu tenho medo que me dói, da noite principalmente, que o Írio saía, ia para a delegacia, né, tirava os plantões, e a mãe disse, faz o seguinte, vai na porta da frente, e eu vou colocar num papel, porque tu não vai saber fazer. Então, tu vai na porta da frente, e tu vai rezar o Crê em Deus Pai, de trás para frente. Todos os dias, que quando te der conta, tu não tem mais medo. Eu tinha tanto medo que eu estou imaginando aqui a oração, porque é enorme, né? Enorme. Não, e realmente, a mãe escreveu. Era tanto medo que assim, ó, eu fiz aquilo com tanta fé que aquilo ia me tirar aquele medo torturante, que eu não sei dizer para vocês em que momento que eu perdi o medo de tudo. Incrível. Aí, foi milagre. Não, não foi milagre. Foi uma fé depositada que aquilo ali ia me resolver o problema. Uma fé depositada, um domínio do teu sentimento. Exato. Porque no momento que tu estava rezando aquilo ali, tu tá dando um comando que eu é a não vou mais intenção que tu medo. tá fazendo. Mas eu assim, ó, a gente depois de burro grande, quando nascem os filhos, o pânico que a gente tem, quando nasce o filho recém-nascido, o fulano está com febre, todo mundo está apavorado. Fulano está com dor de ouvido, mas aí não sabe o que é, né? E tu entra em pânico, tu e a tua mulher não sabe. A imaginação da gente vai além do medo, porque a gente pensa mil coisas. Cria os modos. A gente sabe que essa capacidade. Eu era bem nova, né, no nascimento da Cris, não passei por nada disso. Eu digo assim, ó, que quando tu é novo, tu faz as coisas sem ter noção, muitas vezes, de alguns medos necessários. Mas a Daiane foi uma grande lição, porque a Daiane foi prematura, se afogava, né? E se afogava de tu ter que virar de cabeça para baixo, bater, ficava que nem um carvão. Tem a história do se finar, né? Mas ela não era isso, ela se afogava mesmo. E quando acontece a gente quase E aí, aquilo me gerou uma insegurança. Porque aí ela teve otite, com 6 meses ela fez anestesia geral para drenar os ouvidos. Aí a Daiane não ganhava peso, a Daiane ficou, e o médico sempre disse que foi do que ela passou. Ela ficou com trauma de alimentação. Não tinha Cristo. Era uma coisinha de nada. E aquilo me gerou uma insegurança. Então, olha só, mesmo já tendo a Cris com quase 10 anos, na minha cabeça, ela primeiro tinha que estar bem e depois eu, sabe? Então, assim, ó, um comentário da minha sogra uma vez que eu fui lá, né, a Daiane queria almoçar lá, e eu fui. E aí ela falou assim, a Daiane só está se criando porque ela é tua filha. Mas tu vai dar uma olhada no espelho como é que tu está. Porque eu era torrada, né, magra, em função. Então, assim, ó, até a adolescência da Daiane, eu tinha uma insegurança e um medo. Perdê-la. Meu Deus, era sagrado para mim, assim, rezar, agradecer e pedir a Deus, assim, que o tempo passasse e que eu visse ela se criar, sabe? Que hoje ela dá risada e diz, imagina se os médicos dissessem que eu ia me criar. Não, mas a gente sempre, os médicos confortavam e apoiavam e tratavam, né? Mas então ali eu senti uma insegurança de não atender, de não corresponder ao desenvolvimento dela. Mas a gente passa da adolescência, da juventude, para assumir né? a responsabilidade de criar outro ser humano.
né? Então isso É bem complicado. da noite para o dia tu é responsável por uma criança. Então isto abala muitas pessoas, né? Muda muito o sentido da vida, né? Então esse medo é natural. Claro. Isso E é um ainda medo voltando natural. lá no que a Denise estava falando do medo sobrenatural. E o Silvio fez um comentário bem verdadeiro, que eu passei por isso. O que nos contava, olha os adultos da época, o que nos contavam de história de medo, de pavor. É terrível. Sabe? É. Que eu vinha pro Leão, né? Então falava que na estrada do Arroio dos Ratos, as noivas pegavam carona dos caminhoneiros. Dos caminhoneiros, e aí isso. depois quando via. Aí tu imagina, tu ficava pensando, tá, mas e morto assim, então estava morto. De gente do cemitério, de gente não sei. Não tinha coisa melhor para falar para criança, né? Imagina. Exatamente, e assim. E aquela história, né, da canção de Ninar, né? Dorme, nenê, que a cuca vai pegar. Já começa Né? por Olha aí. só, o papai tá na roça, a mamãe foi trabalhar. E aí a criança pensa, então eu tô sozinha. Eu tô à mercê do bicho papai. Já começava ali. Tô à mercê A gente da faz cuca. muita coisa sem se dar conta, né? Então a gente pode dizer que a maturidade, ela, não vou dizer a velhice, a maturidade, ela tem que ter as suas vantagens também, né? Claro, Nem seja pra gente rir disso tudo. Mas tem gente que tem essa capacidade de persuasão, de contar história, Criar todo um cenário. Criar todo um cenário. E de inventar, né? De inventar as que é o coisas, né? medo. E aí o que acontece? Tá cheio de miúdo em roda com uns olhão desse tamanho. E louco de medo. Louco de medo, escutando aquela história como Louco se de fosse medo. verdade. Né? Mas eu vou dizer uma coisa mas pra vocês. Existe isso. A Denise falou e é bem interessante. Porque assim, ó, existe ou não existe? Eu não sei dizer, mas eu respeito. Sim. Eu respeito. Ai, porque o fantasma não existe. Não sei, mas eu respeito. Porque eu não sei o lado de lá. Eu não conheço o lado de lá. Né? Então, porque terminou, acabou. Não sei. Não sei para onde nós vamos. Ninguém nunca veio me contar. Né? Então, eu respeito. Respeito a pessoa que acredita no sobrenatural. Muitas coisas eu também acredito, creio. Claro, Né? Então, assim, ó, tirando os medos esses que nós estamos falando, né? A mula sem cabeça, o lobisomem, o não sei o quê. Essas coisas folclóricas. Isso é folclórico, né? Não. Mas que não se exime o sobrenatural, né? Eu respeito. A gente não pode dizer e nem afirmar que muitas coisas não existem, ou não existiram, ou deixaram de existir, ou deixarão de existir. Forças que a gente não conhece ainda e a gente não decifrou ainda. E nem vamos, né? Nem vamos. Talvez nem vamos. Muitas coisas não teremos vamos. respostas. E eu acho importante que a gente começou a falar do medo, né? E não foi em vão também, porque dá para, fora esses medos pontuais que a gente citou aqui, a gente pode dizer que a gente viveu tempos de muito medo, né? Sim. Tempos passados, mas um passado recente. E o medo de tudo, de todo um mundo que mudou, né? Muito rapidamente. Muito. E de uma forma para a qual nós não estávamos preparados. E aí nos né? gera uma certa insegurança. E né? digo, quem não era medroso ficou, né? Quem já era, talvez tenha ficado um pouco mais. Vocês imaginam o primeiro médico e enfermeiro que atendeu um caso grave de Covid? E outra coisa, né, Silvio e Nilza, muitas pessoas usaram a máscara e álcool e tal. Olha, eu não quero ser leviana aqui, muito por medo, mais por medo do que por preocupação com certeza. né? Sim. Então, digamos que o medo foi o grande balizador de toda essa função. Se nós contarmos que as prefeituras colocavam um caminhão-tanque na rua largando com
com essa Dispersão? aspersão com água, com que boa, coisa assim. Mas assim, nós estamos no último bloco. Então, antes da nossa apresentadora encerrar, vamos deixar um alerta também para os nossos telespectadores. Gente, não tenham medo. É verdade. Tenham confiança, tenham fé, né? E quando surgir o medo, tente buscar a origem dele. O que está ocasionando esse medo? E tenham todos um bom fim de semana. E tratar o medo como se fosse uma coisa natural, normal, né? De encarar o medo, né? Eu acho que é uma coisa natural que todos nós temos. Não, eu vou discordar. Pena que está no fim. Ele não é uma coisa natural. Ele é uma coisa ou necessária, né, para proteção, para nos defender, ou ele é desnecessário porque nos paralisa. Então não é natural. Ele vai ter sempre a origem dele. Ou é proteção, ou é algo que está nos paralisando. Bom, se é natural, se não é natural, vocês aí agora fiquem... Chupem essa manga. Pensem, né? Cada um nos seus medos. Pensem nos seus medos. O que a gente quer dizer para vocês é aquilo, né? Tendo ou não tendo medo, a gente tem que enfrentar. Né? E se a gente não estiver se sentindo apto a, busque ajuda. Isso em todos os sentidos, em todos os temas que a gente quer dizer para vocês, é isso. A gente não pode enfrentar aquilo que a gente sente que não vai vencer sozinho, a gente tem que buscar ajuda. Ou de um profissional, ou de alguém que está mais próximo, enfim. Buscar ajuda. E buscar ajuda, em primeiro lugar, porque não é feio, né? É até muito grandioso a gente reconhecer é uma grandeza, as né? nossas limitações. É uma grandeza. E é para isso que a gente está aqui também, né? Nas entrelinhas, para dizer isso para vocês. A gente deseja que vocês tenham um bom final de semana, que na próxima semana estejam conosco a sexta-feira, nas 20 horas, para a gente seguir no bate-papo, concordando, discordando, afirmando, reafirmando e duvidando e, por que não, questionando. É isso aí, a gente está aí, é para isso. É para isso que o Entre Linhas serve. Um bom final de semana, até o próximo programa. Até lá.